Vamos lá, Salmo 103. Amém? Amém. Abram as Bíblias, tablets, celulares, não importa. Salmo 103. Queria que hoje a gente refletisse sobre o perdão de Deus. Não sobre nós perdoarmos, mas entendermos o quanto nós fomos perdoados. Amém? Vamos ler o Salmo 103, do versículo 8 ao versículo 13. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. E ela diz assim, versículo 8: O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele se afasta de nós, os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Amém? Amém. Queridos, quando eu leio isso, sabe o que eu entendo? Eu entendo que Deus dá para nós o que nós precisamos, não o que nós merecemos. Se Ele fosse dar o que nós merecemos, a gente não estava nem aqui. Nós só estamos aqui porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Senão a gente estava perdido. E quando eu leio esse salmo, eu percebo uma coisa muito importante. Eu percebo o cuidado que Deus tem conosco. Porque Deus tem um cuidado muito grande. E a gente percebe ao longo desse salmo o cuidado que Deus tem, o amor que Ele tem por nós. O interessante é que quem escreveu esse salmo foi Davi. E a gente sabe tudo que Davi passou na vida dele. Agora, olha que coisa interessante. Provavelmente, quando Davi escreveu esse salmo, ele já era um cara maduro, ele já devia ter uma idade próxima de uma idade avançada, ele já tinha passado por todos os problemas do reino dele, e ele tinha visto o mover de Deus sobre a vida dele. Por isso que ele pode escrever com tanta maturidade esse salmo. Esse salmo é um salmo de uma pessoa madura, é uma pessoa que entende quem é Deus. E nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de Davi, que passou pelo que ele passou e fez o que ele fez. E Davi consegue escrever que ao invés de castigar, Deus nos trata com misericórdia. Porque ele foi tratado com misericórdia. Ele foi tratado da forma que está aqui. Então Deus usa misericórdia quando? Quando nós entendemos os princípios e valores. Quando nós entendemos quem é Deus. E quando nós entendemos o que é o reino de Deus. A partir daí, Deus passa a nos tratar com uma misericórdia que não tem tamanho. Vamos continuar errando? Claro que vamos continuar errando. Mas a misericórdia de Deus vai estar conosco o tempo todo. Nós vemos isso porque Jesus já pagou o preço do nosso pecado. A gente já não tem mais que ficar pagando o preço pelo nosso pecado. O preço do pecado foi pago. E foi pago uma vez só. Jesus nos libertou de todos os nossos erros. Na cruz, o sacrifício de Jesus foi perfeito. A gente não tem que ficar repetindo esse sacrifício todo o tempo. Porque ele já foi feito. Nós já somos libertos. O que a gente tem que fazer é aproveitar desta liberdade em Cristo e não pecar mais. É isso que a gente tem que fazer. E aí eu pergunto, o que nós temos feito com isso? Será que nós entendemos o quanto nós somos perdoados? Porque muitas vezes a gente não entende o tamanho do perdão que veio sobre as nossas vidas. Muitas vezes quando a gente fala de perdão, a gente fala de nós perdoarmos os outros, nós não ficarmos com o coração. Mas nós entendemos o perdão de Deus? Nós entendemos de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos resgatou? E o que significa esse perdão sobre a nossa vida? Muitas vezes a gente não consegue entender isso. O versículo 10 ele diz assim: O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Deus não nos trata como nós merecemos. E aí vem uma pergunta que eu queria que a gente refletisse. E nós? Como tratamos os outros? Será que nós tratamos os outros da mesma forma que Deus nos trata? Será que nós temos essa visão para com os outros? Porque é uma questão séria. E mais, eu vou mais fundo ainda nessa pergunta. Será que nós nos tratamos como Deus nos trata?
ou nós nos tratamos mal? Essa é uma pergunta que ele tem que fazer. Porque se nós não entendermos como Deus nos trata, nós podemos estar tratando os outros de uma forma completamente diferente, achando que somos justos. E não entendemos o que Deus faz conosco. Que Ele não dá o que a gente merece, Ele dá a misericórdia que a gente não mereceria. Ele dá coisas que a gente não mereceria. E nós fazemos isso com as outras pessoas. Porque esse é o cerne, é o centro do Evangelho. Como nós tratamos os outros também. Se nós entendermos como nós fomos tratados por Deus, nós vamos entender como devemos tratar os outros. Quando Davi escreve o versículo 11 e 12, olha o que ele diz sobre o pecado. Ele diz assim: assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto ao Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós os nossos pecados. E aqui nesses dois versículos tem duas coisas muito importantes. A primeira delas, o amor de Deus é incomensurável. Davi diz, assim como existe uma distância entre o céu e a terra, que a gente não consegue medir, ele não está falando do céu que a gente vê, ele está falando do céu onde vive Deus, e aí a gente não sabe a dimensão dessa distância. Ele diz, esse é o amor de Deus por nós. É assim que Deus nos ama, é com essa imensidão. Então, primeiro ponto, nós somos amados de forma incomensurável. E depois, ele diz assim, essa frase é interessante, porque ele diz, assim como o Oriente não fica perto do Ocidente, não dá para você aproximar o Oriente do Ocidente, assim é o que Ele faz com os nossos pecados, se nós deixarmos. Ele afasta os nossos pecados de nós. Ele põe os nossos pecados para longe de nós. É nós que não podemos nos aproximar do pecado de novo, porque Deus já colocou ele longe. É nós que às vezes ficamos insistindo em buscar o pecadinho de volta. Mas por Deus Ele já colocou longe. Ele já está longe disso. Deus simplesmente tirou o pecado de nós. Ele simplesmente apagou. E a palavra diz que Jesus cravou naquela cruz a cédula que era contra nós. Quer dizer, toda a acusação do pecado contra nós foi cravada lá. Então é essa o que Deus faz por nós. É isso que Deus faz. Agora, volto de novo na pergunta. Será que a gente compreende o quanto nós somos perdoados por Deus? E se nós entendemos, será que nós compreendemos o que Deus fez pela nossa vida depois que Ele nos resgatou? Porque tem muita gente que ainda continua com saudade da vida antiga. E aí não consegue entender a nova vida. Não consegue entender o valor que tem a salvação de Deus. Por isso que muitas vezes fica com o pé em cada canoa. E mais do que isso, e aí é a pergunta que eu queria fazer hoje, em cima de tudo isso que eu li. Se nós compreendemos o que Deus fez por nós, deixa eu deixar um desafio aqui. Por que nós não nos perdoamos em algumas coisas? Por quê? Por que nós ainda carregamos peso conosco? Por que nós ainda carregamos arrependimentos? Se Deus já nos perdoou, quem somos nós para não nos perdoar? E tem muita gente que vive carregando peso, vive carregando a bola presa no pé. Não, mas Deus não sabe o tamanho desse pecado. Como Ele não sabe? Ele te perdoou de tudo. Ah, mas Deus não sabe o que estava na minha cabeça quando eu quis fazer aquilo. Claro que Ele sabe, Ele te criou, Ele te formou, Ele te conhece desde o ventre da mãe. Mas vocês percebem como a autocomiseração nos leva muitas vezes a não nos perdoarmos? Não, eu perdoo o outro, mas não consigo me perdoar dessa situação. Como isso? Se Deus te perdoou, quem você é? Você é acima de Deus. Você está acima da decisão dele, porque se Ele te perdoou, você não se perdoa, quem é você para não se perdoar? E isso é uma reflexão que nós temos que fazer o tempo todo. E o próprio autor do Salmo é o nosso exemplo. Porque vem Davi e ele escreve o que nós acabamos de ler, que Deus nos perdoa, Deus nos ama, Deus nos trata com misericórdia, não trata como nós merecemos, que esquece os nossos pecados, que põe longe os nossos pecados de nós. Só que esse cara foi um adúltero, foi um assassino. Ele foi um cara que traiu, que mentiu para o povo, mentiu para os generais dele, mentiu para o exército dele. Ele foi um tremendo adúltero, sem vergonha, se é que a gente pode falar assim. Mas quando ele sentiu o perdão de Deus pela vida dele, ele entendeu que ele também deveria se perdoar. Ele não podia ficar carregando esse passado. Se Deus falou, Davi, você está perdoado, eu estou perdoado. Mas o que você fez vai ter consequência, como teve. A família dele ficou destruída, ele teve problema de relacionamento, foram consequências que ele colheu do pecado, mas ele não pôde mais se imputar o peso do pecado.
E aí ele consegue, a hora que vem essa maturidade, ele consegue escrever o Salmo 103. Só que isso é um processo. E a nossa reflexão tem que ser dentro desse processo. Porque antes de escrever o Salmo 103, ele escreve o Salmo 51. E quando ele estava no âmago, no centro da dor dele de alma, ele escreve o Salmo 51 e no comecinho do Salmo 51 ele diz assim: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Quer dizer, ele precisou ir a Deus, ele precisou se humilhar na presença de Deus. Ele falou: tá bom, Deus, o Senhor já me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. E interessante que ele fala aqui: Deus tem misericórdia de mim. Ele sabia que Deus tinha misericórdia. E quando ele grita aqui: por causa do teu amor, tem misericórdia de mim, o que ele está dizendo a Deus é o seguinte: Deus, está doendo muito. A autocomiseração, a sensação do pecado, a sensação da sujeira que eu fiz, das coisas que eu criei, está doendo tanto na minha alma que eu não consigo me livrar. O Senhor precisa me ajudar. E Deus ajuda. Porque a gente vê no Salmo 103 que é realmente ele dizendo: estou em paz, estou em paz, estou tranquilo, entendi quem é Deus, entendi quem eu sou em Deus, entendi que se ele perdoou os meus pecados, eu não posso ficar carregando peso, eu não posso ficar com a minha alma batida, eu não posso ficar achando que minha alma é impura, que eu só tenho maldade em mim, porque eu tenho, mas eu não posso ficar carregando isso com peso. Então, uma coisa que eu fiquei refletindo bastante para a gente até conversar é o seguinte: até que ponto nós temos realmente nos perdoado? Muitas vezes não vem o grilinho falante dizendo: mas no passado você fez tal coisa, no passado você criou tal coisa. Até que ponto você tem feito isso? E aí eu vou deixar uma sequência de perguntas e uma coisa muito clara: Deus não nos perdoa porque Ele acha que nós somos bons. Deus nos perdoa porque Ele, Deus, é bom. Ele é a personificação da bondade. Ele só nos perdoa. E nos perdoa através do sacrifício de Cristo e de nós aceitarmos Cristo em nossa vida. E aí, assim, algumas coisas para a gente refletir e conversar um pouco mais. O que você merece receber de Deus? O que você acha que você merece receber de Deus? Você sente que deve algo a Deus, por isso que você não consegue se perdoar? Porque se você acha que você deve algo a Deus, deixa eu te dar uma notícia triste: você não vai conseguir pagar nunca. Se você acha que deve alguma coisa para Deus, esquece que não vai ter como pagar. Não tem o que a gente possa fazer para pagar a Deus, não tem jeito. A única forma, a única coisa que Deus aceita é um coração quebrantado, é um joelho que se dobra, é uma pessoa que se humilha e obedece. Então não adianta a gente querer dar coisas para Deus, nós temos que nos dar a Deus. Porque às vezes é tão difícil perdoar a si mesmo. É uma pergunta para nós. Como é que a graça e o perdão de Deus podem nos afetar? Porque às vezes tem gente que fica na autocomiseração para se sentir coitadinho, para os outros estarem o tempo todo falando: não, vem cá, você tem razão nisso daí e tudo mais. Mas é isso que Deus espera de nós, que a gente fique como coitadinho o resto da vida, que a gente fique na autocomiseração o resto da vida, ou que a gente tenha: não, eu sou um filho de Deus perdoado. Mas você foi um cara muito ruim no passado. Fui, mas eu sou restaurado. Jesus me lavou, o sangue de Cristo me restaurou. Eu sou uma nova criatura. E se a gente não conseguir dizer isso para nós mesmos, não adianta. O evangelho que nós vamos passar é fraco, porque nós não vamos conseguir passar as verdades de Deus. E o que Deus espera receber pelo seu perdão? O que você acha que você tem que fazer para que Deus te perdoe? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder internamente. Tem gente que acha que tem que fazer alguma coisa. Nós só temos que aceitar Jesus. Nós só temos que viver segundo os princípios que Deus ensinou. E nós temos que muitas vezes fazer o seguinte: está difícil se perdoar, lê o Salmo 51. Lê o Salmo 51 várias e várias vezes, vê o clamor de Davi, vê o coração dele em lutas, depois lê o Salmo 103. O coração de alguém restaurado, o coração de alguém que entendeu quem é Deus e entendeu como Ele nos trata. Amém? Era isso que eu queria passar essa noite.